Conceda a palavra ao vereador Milton Neres pelo prazo, vereador Lúcio Campelo, pelo prazo de 5 minutos sem a parte. Senhor presidente, nosso cordial bom dia a todos vocês. O que vocês precisam entender? O prefeito Carlos Amasta tem a maioria nesta casa. E ele está utilizando deste instrumento para suspender a sessão. Olha aí. Vocês precisam ter esse entendimento. Então não precisa xingar ninguém, não precisa falar mal de ninguém, mas nós precisamos ter um entendimento de que o descomprometimento do prefeito, a interferência dele no Poder Legislativo é clara e evidente. Mas vocês precisam ter a consciência de que aqui está, de fato, aqueles comprometidos com o PAMS. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao vereador Milton Neres pelo prazo de 5 minutos sem a parte. Senhor presidente, nobres pares, senhor presidente, eu queria colocar aqui, porque nesse dia de hoje, nossa pauta, além do Plano Municipal de Educação, também está aqui mais 3 vetos. Desses vetos, nós temos aqui o veto dos quiosques, e temos uma preocupação em relação a isso, e eu queria externar nesse momento. Foi construída a 4 mãos o projeto dos quiosques, em que foi garantido àqueles que já estavam estabelecidos regularmente o direito de permanecer. Foi também colocado, meu presidente, além do tempo, que seria 10 anos, renovar por mais 10 anos, foi colocado estipulado o preço do valor do preço público, em que é 10 UFIP por metro quadrado. Foi nesse momento, meu presidente, entendido pelo Executivo, que o preço estabelecido tem que ser o metro quadrado de planta de valores. Acho, meu presidente, que nós vamos ter um problema no sentido de resolver isso. Por quê? Porque a nossa planta de valores, vereador Carlos Braga, ela não traz, em todos esses casos, e a maioria dos nossos quiosques, eles são em áreas que são bolsões, entre os bolsões de estacionamento, e outros em áreas públicas, que não estão, em algumas delas, definidas na nossa planta de valores. Ou seja, para chegar a esse valor, vai ter que se buscar um empreendimento ou um lote próximo. E nós precisamos avaliar isso. O Executivo fez, através de decreto, uma proposição que ela é interessante. E eu acho que nós precisamos fazer a discussão em relação a isso. Só que ela está deixando muita dúvida. E todos os permissionários estão em dúvida em relação ao preço que vai pagar. E não tem como, meu presidente, nobres pares, todos os cidadãos que aqui estão, não tem como um comerciante, ele entrar em um estabelecimento para pagar um aluguel, sem ele saber previamente quanto que isso vai custar a ele. Isso tem que ser deixado bem claro nesse dia, antes da gente apreciar esse veto. Então eu queria, nesse momento, pedir aos pares, quando nós formos discutir o assunto dos quiosques, que a gente pudesse discutir com a comissão deles e chegar no entendimento. E se esse entendimento for concordância de todos, que a gente possa estabelecer isso por lei. Porque o que vai ser vetado hoje é lei, é um dispositivo por lei. E o que se está colocando nesse momento tira o dispositivo de lei e fica um dispositivo de decreto. E é isso que traz insegurança, porque decreto pode se mudar a qualquer momento. Então nós precisamos fazer essa discussão e esse entendimento, meu presidente. É só isso que eu queria colocar nesse momento. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Vereador Lúcio Campelo. Gostaria de fazer um requerimento verbal, Vossa Excelência, que, em função do encaminhamento
ocorrido hoje nesta sessão, que para que a gente possa aproveitar este momento, onde nós já temos quórum para a deliberação do projeto, vamos fazer uma convocação imediata, extraordinária, para a gente dar continuidade ao processo dos vetos. Aproveitar que a gente já tem quórum. Agora a gente faz esse encaminhamento. É o requerimento do vereador Lúcio. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Folha. Senhor presidente, depois de reunido com todos os vereadores e os líderes religiosos ali, os pastores, padres, a maioria dos vereadores, em comum acordo, principalmente com os líderes religiosos, fizeram um acordo determinado pelo prefeito Carlos Amasta, de terça-feira, senhor presidente, encaminhar para essa casa o projeto de lei, haja visto que todos nós que analisamos profundamente o Plano Municipal de Educação, percebemos que, primeiro, não tem ideologia do gênero, mas também não está expressamente proibido. E aí o prefeito municipal vai encaminhar um projeto de lei proibindo qualquer possibilidade de entrar a ideologia do gênero na rede pública do município de Palmas. E aí, senhor presidente, eu queria solicitar o bom senso e a compreensão dos amigos para nós resolver de uma vez por todas esse problema, para Vossa Excelência, depois de ouvido o plenário, no regimento interno, no seu artigo 86, senhor presidente, em que Vossa Excelência encerraria a sessão hoje, chegando o projeto de lei, só votaria depois do projeto de lei apresentado na casa na terça-feira. E aí, senhor presidente, se nós estamos aqui para produzir resultado, para atender a população e não deixar dúvida, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse utilizar do regimento interno da casa e ouvir o plenário, que é soberano, senhor presidente. Com fulcro no artigo 86, é direito, na minha interpretação dos líderes do bloco, mas eu concordo com o vereador Folha que o plenário é soberano. Se 50% mais um dos vereadores optarem por encerrar a sessão, a sessão será encerrada. Eu voto pela manutenção da sessão. Discussão, senhor presidente. Vereador Milton Neres. Senhor presidente, a única preocupação que eu tenho ao protelar essa audiência é porque nós temos em pauta, além desse assunto que trata do Plano Municipal de Educação, nós também temos aqui o projeto de lei que foi vetado dos quiosques, nós temos outros projetos que foram vetados, mais 2, e temos aqui o Carreira Justa, e eu estou muito preocupado, meu presidente, porque os servidores já tiveram aqui ontem, marcamos para hoje, e hoje estamos novamente empurrando para terça-feira. Eles não entram na folha de pagamento enquanto não votar o projeto. Eles estão aguardando a equiparação salarial, mesmo que não seja dado nesse momento para os outros níveis, que é o nível superior, mas eles estão aguardando. Eu acho que então nós também precisamos dar a eles uma resposta, porque aqui não está esse plenário composto apenas por quem está tratando do Plano Municipal de Educação, está também por quem está tratando dos outros projetos, e eu fico muito preocupado com isso, meu presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Pastor João Campos. Considerando que a pauta está trancada e nós não temos condições de votar matérias que já deveriam ter sido votadas de interesse de servidores
e assim por diante, e considerando que essa proposta do vereador Folha, mesmo trazendo uma lei que estaria, de certa forma, vetando ou proibindo as questões relacionadas à ideologia de gênero, nós, na terça-feira, teremos, antes de votar essa matéria que o prefeito está querendo mandar, votar os vetos. Isso. Então, eu entendo que sou contra postergar e eu acho que nós deveríamos votar isso hoje mesmo. Nós temos 19 vereadores... Mais alguém inscrito? Nós temos 19 vereadores presentes. Nós estamos votando só a suspensão ou não da sessão. Nós temos 19 vereadores presentes. Quem é a favor de suspender a sessão, levante a mão. Nós precisamos de 10 votos para interromper a sessão. A questão de ordem. A questão de ordem, questão de ordem. Vereador Carlos Braga. 11, presidente, 11. Vereador Carlos Braga. Eu não entendi essa propositura no caso de suspender a sessão e encerrar terça-feira. Bom, agora o que eu quero dizer é o seguinte, quem pode mais, pode menos. Se na terça-feira não for nessa ordem, nós poderíamos então votar essa matéria que o próprio vereador Milton Neres disse aqui, a respeito da carreira justa. Porque se lá na terça-feira nós vamos inverter a pauta, por que não votar essas matérias agora que estão pendentes de aprovação? Porque se for vetar, se for questão de veto lá na terça-feira, é a mesma coisa hoje. A pauta está trancada, doutor Carlos Braga. Pela ótima. Vereador Júlio Gel. Senhor presidente. Vereador Júlio Gel. Senhor presidente. Vereador professor Júlio Gel. Senhor presidente, gostaria de salientar que nós temos, como já foi mencionado pelo vereador Milton Neres, nós devemos ter o respeito para com aqueles que saíram de suas casas e vieram aqui. Nós temos quiosqueiros, nós temos servidores do município, nós temos as famílias que aqui se encontram e vieram em busca de uma solução. Postergar, que é o que o prefeito está tentando fazer, não vai resolver o problema. Obrigado. Eu solicito ao primeiro secretário, vereador Luiz Campelo. Pastor João Campos, fazer a contagem dos votos. Vereador Luiz Campelo. Questão de ordem, senhor presidente. Você dá a palavra ao vereador Luiz Campelo. Senhor presidente, o líder do governo, o vereador Folha, já deixou claro, por determinação do prefeito, ele determinou isso, tem maioria. Então, essa situação é contar os votos e a sociedade entender o que está ocorrendo. Pastor João Campos. Senhor presidente, considerando que o prefeito assume um compromisso de mandar uma matéria para a Câmara terça-feira em relação a regularizar essa situação, e nesse sentido, eu entendo que os vereadores da base, se o prefeito não cumprir essa palavra, estão aptos para derrubar os vetos. Nesse sentido, eu voto pelo adiamento. Isso, eu gostaria que os nobres se manifestassem pela interrupção da sessão. E o senhor conta? Vamos lá. Senhor presidente, já foi contado, deu 11. O senhor contou? Deu 11. Tá. Que seja votado, porque o primeiro secretário não contou os votos, por gentileza, não precisa nominar. Quem é favorável ao interrompimento da sessão? Posição, senhor presidente? Não, só votação, vereador. É só votação. O que é que você está colocando, senhor presidente? Para interromper a sessão, conforme Vossa Excelência pediu. O senhor está colocando para levantar o braço, quem é a favor ou é contra? Quem é favorável para interromper a sessão?
Senhor presidente, esclareça aos vereadores, senhor presidente. Senhores vereadores, com fulcro no artigo 86, o vereador líder do governo pediu para que a sessão fosse suspensa. Eu estou colocando em votação se a maioria do plenário deseja interromper a sessão ou não. Que se manifeste, por favor, os vereadores interessados em interromper a sessão. A sessão está interrompida. Encerro a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimental. Está encerrada a presente